Olá, me diz uma coisa, você sente culpa ou algum arrependimento em relação ao passado? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje eu falarei então sobre esses sentimentos tão pesados que nós costumamos carregar aí ao longo da vida. Antes de falar especialmente sobre as conclusões que eu cheguei nos últimos dias, eu gostaria sempre de deixar claro, especialmente para quem está chegando aqui, talvez pela primeira vez, quem me acompanha sabe que eu falo sobre o campo da energia, mas quem está chegando agora talvez não conheça essa perspectiva, né? Então, a partir dos meus estudos e da prática desses estudos, porque eu não somente estudo, como também pratico aquilo que eu estudo, né? Praticando e observando, tudo que eu trago é com base, então, nesse estudo do campo da energia. Como a nossa vibração impacta na vibração externa, como a vibração externa impacta na nossa vibração, qual é a informação que está por trás daquilo que nós enxergamos conscientemente. Por que eu estou falando isso, né? Porque a partir das perspectivas que eu vou trazer, talvez algumas pessoas pensem assim, mas a professora fala assim porque a professora não passou pelo que eu passei, a professora não sabe qual é a situação que eu vivo. E eu digo para vocês, assim, né, que eu já passei por muitas situações complicadas na vida. Hoje em dia eu tenho 47 anos e nesses 47 anos tem muita história e muita história difícil, muita história de superação, e muitos momentos em que eu tive que ter coragem de dizer não, mesmo isso sendo muito doloroso para mim. Então, não é uma história de alguém que não viveu problemas e não vive problemas até hoje, mas sim de quem aprendeu a enxergar a vida de uma forma diferente para promover um pouco mais de aprendizado, mais maturidade e mais leveza na caminhada, certo? Bom, o que acontece, né? Eu, particularmente, não me considero uma pessoa que carrega muitos arrependimentos, né? Eu sempre penso que você precisa tirar um aprendizado a partir de uma situação e seguir a vida adiante, porque você não consegue retornar ao passado, né? Mas sim, existe ali, eu diria que 2 ou 3 episódios de culpa barra arrependimento na vida que eu fui trabalhando aí ao longo desses anos, né? E cheguei então a essas conclusões muito importantes, porque mesmo que você pense, né, que você sinta como se você tivesse resolvido tudo, lá no fundo a sua vida diz que não, né? Então quando você olha o seu entorno e a realidade não está correspondendo àquilo que você imaginou que seria o impacto das suas ações, significa que existe uma informação a nível subconsciente que é diferente. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, assim, eu tenho sim alguns episódios de culpa e arrependimento ao longo da vida, são muito poucos, né? Eu geralmente gosto de resolver, né? Expor a situação para a pessoa. Se for necessário pedir desculpas, eu peço. Se for necessário passar uma explicação, eu passo. Se for necessário falar sobre a minha dor, eu falo. E também busco escutar o outro lado, isso é muito importante, tá? Mas ainda existia um sentimento pesado dentro de mim e eu só me dei conta disso nos últimos dias, porque eu tenho, né, trabalhado intensamente, tanto no sentido de trazer maior qualidade de vida para a minha vida, mas também de experimentar tudo isso que eu estudo, entendem? Eu me coloquei na posição de um autolaboratório, assim. Então, eu estudo sobre o campo da energia, estudo sobre subconsciente, né? E aí eu começo a né, conscientemente modificar essas informações para ver o impacto que está causando na minha realidade. E isso também ajuda a fazer com que eu traga informações para quem está aqui, para que possa evoluir junto comigo, se for da sua escolha, claro. Certo, pessoal? Existem todos os caminhos nos levam à evolução. Não tem nenhum que não leve, no meu ponto de vista. Mas você pode escolher fazer isso de uma forma consciente e acelerar, digamos assim, o processo de evolução pessoal. E aí o que acontece, né? A culpa é um dos níveis mais baixos de vibração dentro da escala do Dr. Hawking, que escreveu o livro Poder versus Força, né? Onde ele explica ali a escala de vibração dos sentimentos. E a culpa é um dos sentimentos de mais baixa vibração, ou seja, se você carrega dentro de você a vibração da culpa e do arrependimento, isso significa que você tem uma informação no teu campo energético que faz com que a sua energia vá lá para baixo. E isso é muito complicado. Porque aí a nossa realidade começa a trazer situações, pessoas, informações conturbadas, né, densas, difíceis, e muitas vezes nós não entendemos qual é a origem. E a origem pode estar nesse sentimento de culpa e arrependimento. Bom,
Trabalhando sobre isso, eu cheguei então a algumas conclusões que eu quero compartilhar com vocês. Então, o primeiro aspecto que eu quero dividir com você é: a resposta inconsciente sempre se sobrepõe à resposta consciente. O que isso quer dizer? Por mais que mentalmente, visualmente, quando eu falo visualmente, eu falo aquilo que eu estou enxergando da minha mente. Por mais que eu esteja enxergando na minha tela mental pensamentos positivos, pensamentos agradáveis, leveza, alegria, se lá no meu subconsciente, ou seja, naquela esfera que eu não enxergo conscientemente, houver uma informação contrária, o que prevalece é essa informação do nosso subconsciente. Por quê? Como eu já falei aqui algumas vezes, porque o nosso subconsciente rege em torno de 90% da nossa mente e, portanto, comanda a nossa vibração, porque tudo aquilo que nós pensamos e sentimos gera uma vibração no nosso campo, e essa vibração será então dominada por essa esfera não consciente. Isso explica porque, mesmo quando a pessoa parece ser muito positiva, às vezes a realidade está caindo à sua volta, porque a realidade está espelhando essa informação inconsciente. Mesmo que eu diga, por exemplo, tá? Eu quero fazer uma viagem para tal lugar. Conscientemente eu quero muito isso. Eu me vejo lá, sabe? Eu tenho sonhos de estar naquele lugar específico. E aí eu tento fazer de tudo para que essa viagem aconteça e ela não acontece. É porque lá no subconsciente existe uma informação dizendo que não é bom viajar, que é perigoso viajar, ou que aquela viagem não é para mim, ou que eu não mereço aquilo. Aí existem diversas variáveis que podem estar vibrando a nível subconsciente. Mas o que eu preciso que fique bem claro para você que está assistindo esse vídeo, para que você entenda todo o desenrolar do raciocínio, é isso. Mesmo que conscientemente você queira muito algo, se esse algo não acontece na sua realidade ou acontece de forma contrária, é porque lá no seu íntimo, naquela tela mental que você não enxerga, existe uma informação dizendo que aquilo que você deseja é inadequado, é perigoso ou não é para você e assim por diante, certo? Aí vocês vão me perguntar, mas como é que eu vou saber qual é a informação que está lá? Observando a sua realidade. Existe um campo da minha vida em que eu empaquei de um jeito que há anos eu não consigo desenrolar. E por que eu não consigo desenrolar? Porque existe lá no meu subconsciente uma informação dizendo que aquilo é perigoso, ou que eu não mereço, né? Ou que é injusto, e assim por diante. E aí eu preciso me tornar um investigador da realidade externa, como um mapa para entender a minha realidade interna, para poder então mudar essa informação que está a nível subconsciente. Claro que as terapias naturais ajudam, porque elas ajudam a melhorar essa energia, esse campo de energia que está vibrando ali no meu entorno. Mas eu preciso também trabalhar com os conteúdos de pensamento e sentimento para que a mudança realmente seja efetiva. E eu venho fazendo inúmeras ressignificações ao longo dos anos para mudar essa informação, né? Um dia eu chego lá, né? Porque eu não desisto. Mas é para que vocês entendam a força que existe dentro do nosso subconsciente, certo? Então, muitas vezes você está colocando aquele esforço para fazer com que as coisas sejam diferentes e as coisas não são, mas é porque essa informação do seu subconsciente acaba prevalecendo. Bom, nesse sentido, então, relacionando com a questão da culpa e do arrependimento, se em algum momento você fez uma escolha que foi contrária àquilo que você queria para a sua vida, é porque lá no seu subconsciente existia uma informação dizendo que aquilo não era seguro, que aquilo não era bom, porque o nosso subconsciente tem um sistema protetor que nos protege do que é novo, do que não é conhecido ou do que tem referências que foram muito dolorosas, especialmente lá na nossa infância e até mesmo na barriga da mãe, certo? Então, essa informação que vibra, ela é mais forte, ela domina o nosso racional. E aí nós acabamos fazendo escolhas que nos distanciam daquilo que nós queríamos, justamente porque esse mecanismo protetor acaba agindo. Certo, pessoal? Segundo ponto, quando você faz uma escolha que gera uma culpa, um arrependimento, e existem outras pessoas envolvidas nessa escolha, e geralmente existem, o que acontece? Há um aprendizado para todas as partes. Eu acho que o grande problema da culpa e do arrependimento é que nós trazemos todo o impacto do que aconteceu ou do que não aconteceu sob o peso da nossa responsabilidade. Sendo que, quando acontece uma escolha, ela irá impactar na vida de todos.
Aí você pode dizer assim, mas a minha escolha impactou de uma forma positiva na vida da outra, de uma forma negativa na vida da outra pessoa. Mas entendam que aquela pessoa também tinha uma informação que era compatível com aquela escolha realizada. Eu já vou chegar nesse ponto, tá? Já vou chegar nesse ponto, que é o mais importante. Mas assim, na situação de escolha, todos cresceram, todos aprenderam de alguma forma. Seja aquele que escolheu, seja aquele que escolheu pela não escolha, ou seja, aquele que não escolheu porque teve medo ou porque achou que não era seguro, né? Ou porque não quis causar impacto na vida das pessoas, mas sempre há esse impacto. Até porque a nível energético todos estamos interligados. Então, todos crescem a partir de todas as escolhas, entendem? Vou pegar um exemplo bem simples assim. Quando eu escolhi me dedicar a cursos online de terapias naturais e evolução pessoal e escolhi deixar o ensino fundamental, houve um crescimento para mim que precisei ali me virar como microempresária para poder fazer o negócio dar certo. Houve um crescimento para os meus alunos que receberam os meus materiais, que receberam as minhas aulas e foram impactados de alguma forma. Houve um crescimento para a escola, porque precisou, né, colocar outra pessoa no meu lugar. Houve um crescimento para os alunos que receberam outro tipo de aprendizado com outras professoras. Houve um crescimento das pessoas que me atenderam quando eu fui pedir para deixar o meu cargo público, porque talvez alguma pessoa ali também tenha essa vontade, pode ser que tenha se sentido impulsionada dessa forma. Entendem? Todos estão sendo impactados o tempo todo, certo? Então, lembrando, primeiro ponto, a nossa resposta ela é muito mais energética, sentindo o campo vibracional, do que racional, do que aquilo que está na nossa mente. Segundo ponto, todas as escolhas levam a um crescimento de todas as partes envolvidas. De uma forma ou de outra, esse crescimento irá acontecer. Pode ser que seja do jeito que nós queremos, pode ser que seja do jeito que nós não queremos, mas o aprendizado irá acontecer de alguma forma, tá? Terceiro ponto, estamos interagindo com os outros campos de energia o tempo todo, sem nenhuma consciência disso. Então, eu estou respondendo ao campo das outras pessoas e as pessoas estão respondendo ao meu campo o tempo todo. Então, quando eu tomo uma decisão que gera culpa ou arrependimento, eu preciso entender que essa decisão partiu não só dessas informações que estavam a nível subconsciente, mas também estão interagindo com a informação da outra ou das outras pessoas envolvidas. Conseguem compreender? Então, se verbalmente uma pessoa diz, eu quero tal coisa, e você conscientemente também quer a mesma coisa, mas você acaba recusando, é porque a leitura que você fez do campo energético da outra pessoa é que aquela pessoa, na verdade, não queria aquilo. Consegue entender? Eu não sei se esse vídeo está ficando muito complexo, pessoal, que para mim é tão claro, porque eu venho mexendo com esse campo de energia há tanto tempo, que ficou muito claro isso para mim, mas eu vou repetir. Vamos supor que o seu filho, sua filha, pede um sorvete. Você tem dinheiro para comprar o sorvete, certo? A criança pediu um sorvete. Você pode comprar o sorvete, não há nenhum impedimento, mas por algum motivo que você desconhece, você fala, não vou comprar o sorvete. Aí eu arranjo alguma desculpa racional, que nós já estamos condicionados a dar, porque daqui a pouco você vai almoçar, porque você pode ficar com gripe, porque hoje está frio, porque hoje está calor, enfim. Você pode dar qualquer desculpa racional que você está condicionado a dar, certo? Você só disse não porque, além da sua informação de que não era adequado para aquela criança tomar o sorvete naquele momento, a própria criança emanava uma informação de que aquele momento não era o momento de tomar um sorvete. Entendem? É isso. E aí você pega esse exemplo simples e expande para o resto da vida. Entendem? E é esse cruzamento tão complexo de informações que vai formando a trama da nossa vida. É essa resposta energética que nós não conseguimos enxergar, que é o grande dilema da nossa vida. E aí nós ficamos presos, tentando entender, mas por que eu fiz isso? Mas por que eu disse não? Mas por que eu disse sim? Mas por que eu não consegui tomar aquela atitude? Ou por que eu tomei aquela outra atitude? Onde eu estava com a cabeça? Eu estava louco. Nós ficamos presos nesses dilemas porque nós não conseguimos sair dessa esfera mental racional e ir para a esfera subconsciente energética. E aí o quarto e último tópico, que para mim é o mais importante. Em todas as escolhas,
existe responsabilidade meio a meio. Existe 50% da responsabilidade de um lado e 50% da responsabilidade do outro lado. Não existe um responsável 100%. E aí é que nós desenvolvemos os mecanismos de culpa e arrependimento. Nós trazemos toda a responsabilidade das escolhas para as nossas costas, sendo que toda escolha está respondendo à informação do campo energético nosso e das outras pessoas que estão envolvidas nessa escolha. E isso inclui escolhas profissionais, emocionais, escolhas de saúde, escolhas de amigos, escolhas sociais. Todas as escolhas estão partindo dessa conversa energética que nós não estamos conseguindo perceber conscientemente. E aí, a partir do momento que você consiga entender isso, né? E aí, esse é daqueles vídeos que é interessante você voltar e assistir 1, 2, 3, quantas vezes você considerar necessário. Você consegue entender, então, que não existe culpado. Não existe culpado. E eu sei que isso pode ser muito estranho para quem passou por situações muito difíceis, como, por exemplo, um abuso, né? E acreditem, eu entendo do que eu estou falando, porque eu já passei por situações muito difíceis. Mas quando você percebe isso, né, você entende que a tua escolha, ela estava respondendo a uma energia, e a escolha das outras pessoas estava respondendo à sua energia, a essa informação que está lá no seu subconsciente. E que você precisa mudar essa informação que está no subconsciente para que você possa, então, realizar escolhas diferentes e gerar uma resposta diferente nas escolhas das outras pessoas, embora você não tenha domínio sobre o livre-arbítrio do outro. Isso é muito importante. Mas entendam que quando você diz não para uma pessoa, você não está dizendo não para uma proposta, para uma situação. Você está dizendo não para a proposta, para a situação, mas mais do que isso, você está concordando com o que o campo energético daquela pessoa está pedindo naquele momento. Então, mesmo que a pessoa diga que ela quer, lá no fundo existe um escudo energético dizendo, por favor, me diga não. E se você conseguir entender isso, aí você entende que não existe motivo para culpa e nem arrependimento, porque a responsabilidade das escolhas é sua, mas ela é compartilhada com a energia do outro. Então, você pode me dizer assim, mas professora, você não vive dizendo que você é responsável por suas escolhas 100%? Sim, eu sou responsável pela minha vida a partir do momento em que eu posso começar a identificar essa informação energética que está prevalecendo na minha realidade e posso começar a trabalhar em cima disso, sabe? Reconstruindo as percepções que eu tive sobre a vida, reconstruindo as percepções que eu tive especialmente no relacionamento dos meus pais, nos relacionamentos familiares, porque isso tem muito impacto no nosso campo energético. Então, sim, eu tenho a possibilidade de construir informações diferentes para obter respostas diferentes. Porque só vai se aproximar do nosso campo energético uma pessoa que estiver com uma energia coerente com aquela que está no nosso campo energético. Então, se eu mudo as informações que eu tenho dentro de mim, que é o que gera a minha vida, eu vou gerar um campo energético que tende a me trazer um resultado diferente, porque as pessoas que chegarão, ou as pessoas existentes terão que se ajustar a essa energia, ou as pessoas que chegarão serão coerentes com esse novo padrão, que pode ser tanto para melhor quanto para pior, depende de como você está construindo esse seu repertório energético. Então, sim, você tem 100% da responsabilidade de cuidar dessas informações que estão no seu campo energético. Agora, não há motivo para culpa ou arrependimento, porque nós estamos dando e recebendo o que merecemos ou o que a outra pessoa pede o tempo todo. É uma interação entre campos e não há como fugir disso. E da mesma forma, não há motivo para perdão. Se você entende que é essa troca energética que está gerando mecanismos de culpa e arrependimento, você entende que você é tão responsável quanto a outra pessoa. Também não há motivo para você colocar culpa em ninguém, porque tudo o que acontece é uma escolha compartilhada. Eu espero que tenha feito sentido para você, mas se não fez e você ficou com uma pulguinha atrás da orelha, eu recomendo que você volte, assista esse vídeo com calma, assista em partes, tente entender cada parte desse vídeo, porque se você conseguir entender o raciocínio completo, você vai tirar um peso enorme das suas costas em relação à culpa e arrependimento, e você entenderá que você precisa construir um caminho diferente dentro de você
para gerar um campo diferente e, por consequência, uma resposta diferente da vida, mais positiva, mais leve, mais alegre, mais alinhada com os seus objetivos. Um grande beijo e até mais!